Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos então para mais um vídeo, né, de Makefile, comandos avançados, né, tópicos avançados. Acredito que nesse vídeo eu termine, tá? Esse monte de conteúdo que eu estou passando para vocês. Bom, nós temos até agora isso aqui, né? Tudo isso que a gente passou, é tudo isso que eu mostrei. Mas agora, pessoal, pode acontecer a seguinte situação. Imagine que você tem uma biblioteca de códigos cheio de arquivos lá, por exemplo, você vai ter um lista.c, você vai ter um time.c e você tem mais uma série de coisas, sei lá, pilha.c e vários outros arquivos que você está trabalhando, né? Sei lá, 100 arquivos, né? Tua biblioteca é grande, tem 100 arquivos. Aí, você compilou a tua biblioteca, está funcionando bonitinho, você compilou cada um desses arquivos. Agora, suponha que você falou, opa, o time.c está errado. Você vai e faz uma mudança, ou você cria uma nova função, você mexeu só em um arquivo. Aí você agora você tinha vários arquivos já compilados, só que o teu time.c, a compilação está errada, né? Já tem uma nova versão do arquivo, você precisa compilar ele de novo. Mas aí, se a gente rodasse esse comando libed para compilar, né, libd, né, ele vai para compilar o time, na verdade, ele vai compilar todos os arquivos da sua biblioteca novamente, mas você teve apenas um arquivo atualizado. Né? Então não faz muito sentido você compilar tudo de novo, porque você só teve um, né? Faria sentido você compilar apenas aquele arquivo. Tá? Então, se você tem uma biblioteca muito grande, a compilação também pode demorar muito, né? Então a gente não quer isso. O Makefile ele possibilita você evitar a compilação de algo que já está compilado, cujos source codes não foram, cujas dependências, né, não foram atualizadas. Como que a gente faz isso? Tá? Até aqui a gente fez da seguinte maneira, se a gente passasse aqui o lista.o, né, ele chamaria exatamente essa máscara aqui, né, essa flag, e que tem essas dependências, né, um ponto C e um ponto H, por fim chama essa diretiva aqui de compilação. Agora, pessoal, ao invés de eu passar um nome qualquer, eu poderia passar um nome de um arquivo que eu estou esperando. Né? O lista.o, né, esse arquivo, vai ser o nome, né, o file name do arquivo objeto de lista, certo? Então, esse arquivo, na hora que eu compilar ele vai para dentro da pasta obj, não é? Então, a gente poderia fazer assim, ó, obj barra %, né, que é qualquer coisa, então, ponto .o. Então, qualquer coisa, né, que comece com obj barra alguma coisa aqui, qualquer nome, ponto .o vai ser chamado isso. Então agora eu estou passando o nome da minha target vai ser o nome de um possível arquivo que eu terei. Tá? Dessa maneira, como o nome da minha target, da minha regra, pode ser o nome de um arquivo, se esse arquivo existir, ele não chama. Se esse arquivo existir, ele já considera que foi compilado e ele não chama essa diretiva de novo. Outro caso para ele não chamar essa diretiva de novo é caso, mesmo que o arquivo exista, né, o arquivo pode existir, mas os meus comandos aqui eles foram atualizados, aí ele chama, entendeu? Então, olha só o que eu estou fazendo. O nome agora, em vez de lista.o, vai ser um nome, né, o caminho inteiro para o arquivo mesmo que ele vai gerar. Note que agora, esse dólar, né, esse cifrão, arroba, que pega o nome disso tudo, né? Se eu deixar dessa maneira, ele vai colocar .object barra .object, né? Porque é o que vai vir aqui. Então, agora eu apago esse camarada aqui. O que eu estou passando é o seguinte, se o usuário passar um nome, né? .object, por exemplo, assim, .obj, ou simplesmente obj, lista.o, eu vou verificar o seguinte, opa, existe alguma target, alguma regra que casa, né, com esse nome? Existe, que é essa aqui. Começa com obj, né? E depois qualquer coisa, sendo que esse qualquer coisa é a lista, ponto .o. Né? E aqui continua a mesma coisa. Esse %, que é o nosso qualquer coisa, ele é o lista e aqui é a lista. Agora, essa flag, pessoal, ela só vai ser executada se esse arquivo ainda não existir, né? Ou se ele existe, mas ele existe, ou seja, ele já foi compilado uma vez, só que o meu arquivo, né, a minha lista de dependências aqui, ou o meu arquivo .c, o lista.c, ou o meu arquivo include.h, se ele foi alterado, ele vai falar, opa, o arquivo existe, mas ele está desatualizado, eu preciso compilar ele de novo. Tá? Então são essas duas maneiras, são essas duas coisas que, dois jeitos que ele podem, duas situações que ele podem compilar.
se o arquivo ainda não foi compilado, ele compila. Se ele já foi compilado e uma das dependências, né, deles, um dos arquivos que ele depende, foi alterado, o compilador consegue, no Makefile, consegue identificar isso, aí o que, que ele faz? Chama a compilação de novo. Agora, se eu compilei o arquivo, né, o .o, compilei o arquivo .o, e meus arquivos .c ou .h não tiveram alterações, ele não compila novamente. Ele evita a compilação porque ele fala, você já tem um arquivo atualizado compilado, não precisa compilar de novo. Muito bem. Só que agora, para que eu possa chamar esse camarada aqui, eu preciso passar obj.lista e não mais lista.o. Se eu chamar isso aqui não vai funcionar. Ó. Vou chamar aqui no nosso terminal. Se eu chamar makeLista.o, ele vai falar que não existe. Agora, se eu chamar pode ser só obj que funciona também, um obj.lista.o, ele vai falar, opa, deixa eu dar um make clean aqui, porque já está compilado. Mas, ó, chamei o lista.o, tá vendo? Ele compilou. Se eu tentar compilar de novo, ele vai falar que o arquivo já está atualizado, ó. Ele não compila, ó, já está atualizado, o arquivo lista.o, tá bom? Então, ele evita a compilação. Isso é legal, pessoal. Isso é legal porque evita dor de cabeça, evita que a gente tenha que recompilar mesmo código que não tem necessidade. Agora, dentro aqui da nossa target, da nossa regra libed, eu preciso atualizar esse camarada aqui, né? Eu preciso passar, precisaria passar o ponto object, né? E como que eu faço isso? Eu tenho esse valor aqui nessa variável, né? obj, eu posso simplesmente passar o obj barra que vai funcionar, tá? Aí eu venho aqui, passo o obj_time, vai funcionar também. Então, toda vez que eu chamar o obj_time, ele vai chamar essa flag e só vai compilar se o arquivo ainda não foi compilado ou se um dos arquivos mesmo se o arquivo for compilado, mas uma das dependências dele, um dos arquivos .c ou .h que ele depende, foi alterado, né? Ele vai compilar para deixar a versão mais atual, versão atualizada. Então, ó, vou dar um make clean, vou chamar agora o libed. Olha que ele compilou os dois, tá? Se eu chamar de novo libed, ele não vai compilar nada. Por quê? Todos os arquivos foram alterados, né? Estão atualizados, desculpe. Se eu apagar aqui o lista.o, né? Ele vai ver que não existe. Ó, libed, ele compilou só o lista.o, deixou o time de fora. Por quê? O time já está compilado na versão mais atual, beleza? Agora, pessoal, vamos ver o seguinte, eu vou dar um make clean, ó. Vou compilar tudo de novo, ou seja, agora os arquivos não estão compilados. Opa, vou dar um make clean de novo, vou chamar o make libed, né? Compilou. Agora, suponha que os arquivos já existem, mas agora eu vou alterar o source, né? Vou alterar o lista.c que está no source. Vou colocar apenas um enter aqui, modifiquei o arquivo, né? Existe o lib.o, o lista.o existe, certo? Mas o que eu vou fazer agora? O arquivo foi atualizado, né? O arquivo que ele depende, né? A dependência aqui dele, né? Uma das dependências dele foi alterada, então ele está desatualizado. Se eu chamar o libed, ó, ele compila o lista.o. Se eu chamar de novo, ele não compila. Se eu voltar ao que era, ó, voltei aqui no lista, vou apagar esse enter aqui, né? Se eu chamar aqui, ó, make libed, o arquivo, ó, novamente, o arquivo existe, compilado existe, mas está desatualizado. Se eu chamar aqui, ele vai compilar. Tá vendo? Então, isso é um jeito muito legal, pessoal, para vocês amarrarem, para vocês conseguirem criar um template, né? Um template genérico para compilar um monte de coisas, de maneira que você não precisa ficar copiando o GCC e todos os comandos. Para você conseguir amarrar dependências, né? Olha, para compilar isso depende desse source code, depende desse arquivo de cabeçalhos, desse header. Né? Você consegue amarrar essas dependências também para garantir que você está compilando as coisas certas. E você consegue evitar a recompilação de coisas que já foram compiladas e estão atualizadas. Então, o Makefile, a gente começa a avançar, né? Deixar ele mais avançar nesses tópicos, ele consegue deixar ele muito mais robusto na compilação. Tá? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente fez isso para a compilação da biblioteca, dos códigos da nossa biblioteca, mas eu quero fazer isso também, pessoal, criar um template também aqui para os nossos programas, para as nossas apps, né? A gente poderia criar um template, supondo que todos os programas vão ser compilados da mesma maneira. Como que a gente pode fazer? Eu tenho aqui uma colinha, né? Vou copiar esse camarada aqui. Olha só o que eu vou fazer.
Eu tenho agora, eu defini o seguinte template, olha, se você passar qualquer coisa que comece com bin e tem um nome qualquer, né, ele vai procurar ver se tem a dependência, né, esse nome qualquer, se existe um source code com ele na pasta apps, né? Então suponha, se eu passar isso aqui, ó, bin teste lista, né? Ele vai casar com essa máscara, né? Porque eu tenho o bin aqui, barra, né? O porcento vai virar o teste lista, ele vai verificar, existe um teste lista.c dentro da pasta apps? Opa, existe, né? Bom, se esse arquivo dentro da pasta bin, né, esse arquivo executável não existir, ele vai chamar esse camarada aqui. Olha só como que a gente está fazendo a compilação. A gente está passando o primeiro nome da primeira dependência, né, que é esse nome inteiro. A gente está passando todos os códigos objeto, né, que estão dentro da pasta obj. E a gente está passando também o include. E o nome de saída vai ser esse nome inteiro aqui. Se a gente chamar dessa maneira, vai ser esse nome aqui inteiro. Tá? E note que a regra de compila, né, ou não também vale aqui. Se o arquivo ainda não foi compilado e atende a todas essas especificações, ele vai compilar. Se ele foi já compilado, só que o meu arquivo, né, no caso, a dependência aqui, né, o arquivo .c dele, né, o source code dele, foi alterado, ele vai compilar também. Caso ele esteja compilado e esteja atualizado, ele não compila. Tá? Então, o que a gente precisa atualizar aqui? A gente precisa vir aqui em app e fazer a mesma coisa, né? No caso agora, vai ser bin barra teste lista, né? Bom, o que eu estou falando? Quando eu chamar a target app, eu vou ter uma lista de dependências, eu vou ter uma lista de flags, né, de regras que eu quero ser chamadas. Essa lista ela precisa estar na mesma linha separada por espaço. Ou eu posso colocar um slash aqui, uma barra invertida, tá? E chamar dessa maneira. Tá? Bom, vamos ver se funciona? Eu vou chamar aqui make app. Opa, tá faltando um separador. Será que deu algum problema aqui? Eu acho que quando é um só eu tenho que colocar dessa maneira aqui. Deixa eu ver se vai. Tá faltando na linha 26. Ah, não, é na linha 26 que tá faltando aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ó, pessoal, tá dando esse problema, tá faltando um separador na linha 26 do Makefile. Olha só qual que é o problema, pessoal. Tá vendo que aqui são pontinhos, ó? Na hora que eu colei o meu código, né, ele colou como espaço. Na verdade, é um tab que eu preciso. Ó, é isso aqui, é um tab e não espaços. Então, a gente acabou de ver um problema que pode acontecer, ó. O Makefile ele espera que cada comando abaixo de uma regra ele seja separado, né, identado por um tab, não por espaços. Agora, ó, dei o tab. Então, foi até bom que isso aconteceu para que a gente veja que é importante ter o tab, que senão não funciona. Agora o que eu vou fazer? Vou chamar o make app. Agora ele deu um outro problema que a gente vai ver. Opa, eu dei um make clean aqui antes, né? Ele está falando que não existem esses arquivos aqui, não existem. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos compilar aqui o nosso libed. Agora nós temos todos os OBJs aqui. OBJs é bom, né? Nós temos todos os arquivos objetos aqui. Agora a gente pode chamar o make app que vai funcionar, né? Esses arquivos agora existem e eu consigo utilizá-los. Tá bom, pessoal? Então a gente acabou de automatizar também a compilação dos nossos programas. Por fim, ó, se vocês olharem, a gente tem aqui o make all que chama, né? Tem uma lista de dependências, ele chama o libed, né? Que vai compilar a nossa biblioteca, e depois ele chama flag app, que vai compilar todas as nossas aplicações, tá? Ah, Samuca, por que você não colocou aqui no plural? Porque apps é uma palavra reservada do Makefile, a gente não pode colocar. Então, ó, vou dar um make clean e agora eu vou chamar só o make, que vai chamar a target make all. Então, a gente acabou de fazer isso, ó, ele chamou o libed por aqui, né? E chamou aqui também. Se eu executar de novo, nada vai ser compilado, né? Se eu apagasse só o teste lista, né, e chamar um make, ele vai compilar só o teste lista, porque todos os outros códigos já foram compilados e eles estão atualizados, tá, pessoal? Então agora, qual que é a regra? Bom, se eu criar um novo tipo abstrato de dados, né, por exemplo, pilha, né, eu vou ter que colocar ele no pilha.h no meu arquivo no minha pasta de include. Então vou criar aqui um pilha.h aqui no include, né, um arquivo. Eu vou ter o source dele, a implementação dele na pasta source. Tá bom? E o que eu tenho que fazer para compilar ele? Eu vou ter que vir aqui colocar uma barra, né, do slash, e vou ter que fazer o seguinte, ó, obj
pilha.o. Quando eu fizer isso e chamar um make, ele já vai fazer a compilação para a gente sem problema nenhum, tá bom? Ele vai conseguir fazer a compilação. Então, sempre o último comando não tem esse slash, mas sempre quando você vai separando esses comandos, precisa ter essa barra invertida aqui, esse slash. Ah, criei um novo programa, né? Criei um novo programa. Vamos criar um novo programa aqui, qualquer, né? Vou criar aqui um programa dentro da pasta apps, sei lá, qualquer coisa, né? Qualquer coisa.c. E dentro desse qualquer coisa.c, eu vou ter um int main, abre e fecha, return 0, ele não tem nada, tá? Não vou colocar nada, só quero ver a compilação, tá? Então agora o nome é qualquer coisa, né? Então o que eu tenho que fazer? Passar esse nome qualquer coisa aqui, ó, no meu app, aí eu posso passar na mesma linha, então eu quero gerar o arquivo binário chamado qualquer coisa, tá? Ele vai procurar, né, se existe um arquivo source, né, um qualquer coisa.c dentro da pasta app. Opa, vamos ver se vai agora, ó. Vou chamar um make all, ele compilou qualquer coisa, tá vendo? Vou dar um make clean, make, e ele compilou todo mundo, inclusive o qualquer coisa. Então eu só fiz isso, eu poderia separar isso aqui agora, né, por enters, né? Sendo que eu tenho que colocar uma barra invertida aqui e uma barra invertida aqui, agora vai funcionar. Make clean, ó, make funcionou agora. Então, quando eu criar um arquivo novo, um ponto C ou um ponto C, um ponto H, né, um arquivo de TAD, né, um tipo abstrato de dados, ou criar um programa, simplesmente eu vou alterar o meu makefile adicionando essas novas flags aqui, esses novos carinhas aqui pra gente. Eu vou até deixar aqui o qualquer coisa, tá? Pra gente ver. Não, vou apagar, né? Não vai servir para nada, então vou apagar. Tá bom, pessoal? Eu vou terminar o vídeo agora. Infelizmente o vídeo está mais longo, mas eu prometo que o próximo vai ser o último mesmo. Falta só uma coisinha para a gente trabalhar, né? Para deixar o Makefile melhor ainda. Aí a gente encerra essa parte de Makefiles. Eu acho que eu vou ter mais um vídeo também mostrando como faz isso em IDE também. Mas a ideia é que a gente tenha só mais um vídeo para mudar um pouquinho mais, otimizar um pouquinho mais o Makefile nosso aqui. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo então.